Ela criou a filha por 30 anos. Então, uma estranha chegou e revelou a verdade antes do casamento. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Nápita estava paralisada na entrada da cozinha, observando enquanto sua filha Diaer experimentava o vestido de noiva. A luz refletia no broche antigo preso ao corpete, uma relíquia de família passada por gerações. Depois de 30 anos criando Diaer como sua própria filha, Nápita mal podia acreditar que aquela bela mulher diante dela havia emergido da assustada criança que ela acolhera em sua casa durante a pior tempestade da história da cidade. A campainha tocou, interrompendo aquele momento perfeito. Uma mulher estava ali, encharcada pela chuva e tremendo. "Meu nome é Fernanda", ela disse. "E acredito que você esteja criando minha filha." O choque paralisou Nápita por alguns segundos. A mulher à sua frente, apesar da aparência cansada e das roupas molhadas, possuía olhos determinados e incrivelmente parecidos com os de Diaer. Fernanda segurava uma pasta plástica protegida da chuva, e seu olhar alternava entre ansiedade e alívio ao finalmente encontrar o que procurava por tanto tempo. "Deve haver algum engano", Nápita conseguiu dizer, sentindo seu coração acelerar. Atrás dela, ainda na cozinha e alheia à situação, Diaer cantarolava enquanto admirava o vestido no reflexo da janela. "Não há engano", Fernanda respondeu com voz trêmula. "Há 30 anos, durante a grande enchente de 1993, minha filha desapareceu do Hospital São Vicente. Eu era muito jovem, apenas 16 anos, e minha família não me permitiu ficar com ela, mas nunca desisti de procurá-la." Nápita sentiu o mundo girar. O Hospital São Vicente era exatamente onde ela trabalhava como voluntária durante aquela catástrofe. Foi lá que, em meio ao caos, uma assistente social sobrecarregada havia entregue a pequena Diaer aos seus cuidados, explicando que a criança havia sido abandonada e que, com os registros danificados pela inundação, seria melhor encontrar um lar para ela rapidamente. Uma rápida olhada para trás confirmou que Diaer ainda não percebera a visitante. Nápita, com décadas de experiência como professora e a compostura que isso exigia, respirou fundo e deu um passo para fora, fechando parcialmente a porta atrás de si. "Por favor, não podemos conversar aqui agora", sussurrou com urgência. "Minha filha está se preparando para seu casamento. Este não é o momento." "Sua filha?", Fernanda repetiu, com um misto de indignação e dor. "Você sabia que ela tinha uma família? Que eu nunca a abandonei por escolha?" A chuva caía mais forte agora, mas nenhuma das duas mulheres parecia notar. A tensão entre elas era palpável. Duas mães separadas por décadas de segredos e circunstâncias além de seu controle. Nápita podia sentir sua vida perfeitamente estruturada, desmoronando a cada segundo daquela conversa. 30 anos. Nápita finalmente disse, a voz quase inaudível sob o som da chuva. 30 anos cuidando dela, amando-a, educando-a. Como? Você aparece agora e espera que eu simplesmente... "Mãe, quem está aí?" A voz de Diaer congelou ambas as mulheres. Lentamente, Nápita se virou para ver sua filha parada na entrada, ainda em seu vestido de noiva, o rosto confuso enquanto observava a estranha ensopada na varanda. "É só uma antiga conhecida, querida." Nápita tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. "Volte para dentro, você vai arruinar o vestido." Mas era tarde demais. O olhar de Diaer já havia captado a semelhança inquietante entre ela e a visitante. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto, até mesmo a maneira como ambas inclinavam levemente a cabeça quando curiosas. Num instante, uma compreensão silenciosa preencheu o ar. "Quem é você?"
Jair perguntou diretamente a Fernanda, sua voz firme, apesar do ligeiro tremor em suas mãos, que agora seguravam a barra do vestido branco. Fernanda deu um passo à frente, protegida apenas parcialmente pela pequena cobertura da entrada. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver pela primeira vez em 3 décadas a filha que lhe foi tirada. Meu nome é Fernanda, ela repetiu, agora olhando diretamente para Jair. E acredito que sou sua mãe biológica. O ar entre as 3 mulheres pareceu congelar naquele momento. A chuva continuava caindo impiedosamente sobre a pacata cidade de Salvador, como se o próprio céu chorasse pela tempestade emocional que agora se desencadeava sob o telhado da casa que, por 30 anos, Jair chamou de lar. Em questão de segundos, a expressão de Jair transformou-se de confusão para choque, e então para algo que nenhuma das 2 mulheres mais velhas conseguiu interpretar completamente. Uma mistura complexa de emoções que culminou em um passo para trás, como se a verdade fosse um golpe físico. Isso é algum tipo de brincadeira? Jair finalmente perguntou, sua voz agora visivelmente trêmula. Ela olhou para Nápita, esperando uma negação imediata, uma explicação lógica que pudesse dissipar essa estranha afirmação. Mas o silêncio de Nápita e seu olhar abatido foram confirmação suficiente. 30 anos de certezas começaram a desmoronar ao redor de Jair. O vestido de noiva, que minutos antes representava seu futuro brilhante, agora parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Entre, Jair finalmente disse a Fernanda, surpreendendo tanto a visitante quanto Nápita. Acho que precisamos conversar. As 3 mulheres sentaram-se na sala de estar, um espaço aconchegante, repleto de fotografias que documentavam a vida de Jair. Da infância à formatura na faculdade de arquitetura, sempre ao lado de Nápita. Fernanda não conseguia desviar os olhos daquelas imagens, anos perdidos, capturados em molduras que contavam uma história da qual ela não fazia parte. Explique-se, Jair exigiu, ainda em seu vestido de noiva, mas agora coberta por um chale que Nápita gentilmente colocara sobre seus ombros. Sua voz era controlada, mas seus olhos traíam a tempestade interior. Fernanda abriu a pasta plástica que carregava e retirou documentos desbotados pelo tempo. Registros hospitalares parcialmente danificados, recortes de jornais sobre a grande enchente e uma fotografia amarelada de uma adolescente segurando um bebê recém-nascido. Eu tinha 16 anos quando você nasceu, começou Fernanda, sua voz embargada pela emoção. Minha família era extremamente tradicional. Meu pai, quando descobriu minha gravidez, me enviou para viver com uma tia em Salvador até o parto. Ela parou, respirando fundo antes de continuar. O plano sempre foi te dar para a adoção, mas quando você nasceu, quando te segurei pela primeira vez... Nápita observava em silêncio, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Cada palavra de Fernanda era como uma faca em seu coração, não porque duvidasse da veracidade, mas porque confirmava que o maior presente de sua vida viera à custa da dor de outra pessoa. Durante a enchente, o hospital foi evacuado às pressas, continuou Fernanda. Te levaram para uma ala de emergência, e quando consegui chegar lá, me disseram que você havia sido transferida para outro abrigo. Passei semanas procurando, mas... com os registros danificados e a confusão, sua voz falhou. Quando finalmente localizei o abrigo certo, disseram que você havia sido legalmente adotada, que os papéis estavam em ordem e que não poderiam revelar mais informações. Jair, que até então mantivera a compostura, levantou-se abruptamente. Preciso de ar, declarou, dirigindo-se para a varanda coberta nos fundos da casa, deixando as 2 mulheres na sala. No tenso silêncio que se seguiu, Nápita finalmente se pronunciou. Como nos encontrou depois de tanto tempo? Fernanda olhou para as mãos, onde um anel simples adornava seu dedo.
Nunca parei de procurar. Tornei-me assistente social, especializando-me em casos de crianças separadas durante desastres. Há 2 anos, consegui acesso a registros antigos que me levaram a uma pista sobre uma voluntária do hospital que possivelmente havia adotado uma criança após a enchente. Seu nome apareceu, e quando descobri que você ainda morava em Salvador, do lado de fora, Diaire observava a chuva castigar o jardim que Napita cultivava com tanto cuidado. As rosas, que deveriam adornar seu casamento em algumas semanas, curvavam-se sob o peso da água, exatamente como ela se sentia naquele momento, curvada por um peso que não esperava carregar. Quando Kebvio, seu noivo, chegou horas depois para buscá-la, encontrou uma Diaire transformada. Quieta, distante, seus olhos refletindo uma confusão que ele nunca havia visto antes. O vestido de noiva, cuidadosamente guardado, e a revelação que mudaria o curso de suas vidas explicada, em poucas e dolorosas palavras. A notícia rapidamente se espalhou pelo bairro histórico da cidade. A respeitada professora, aposentada Napita Santos, e sua filha arquiteta Diaire, sempre tão presentes nas atividades comunitárias, agora eram o centro das conversas sussurradas, nos cafés à beira-mar e nas reuniões da Associação de Moradores. Para Diaire, os dias seguintes foram um borrão de emoções conflitantes. Seu casamento, planejado como uma celebração à beira-mar dentro de 3 meses, agora parecia um detalhe distante, enquanto ela lutava para reconciliar quem pensava ser com esta nova realidade. O broche de família que adornara seu vestido teria sido realmente de sua família? As histórias sobre sua avó, que Napita contava com tanto carinho, eram todas fabricações? Onde terminava a verdade e começava a fantasia na narrativa de sua própria vida? Enquanto isso, Fernanda havia alugado um pequeno apartamento com vista para a Bahia, respeitando o espaço que Diaire claramente precisava, mas permanecendo perto o suficiente caso fosse procurada. Uma artesã têxtil talentosa, ela passava seus dias trabalhando em um tear portátil, canalizando sua ansiedade em padrões intrincados que contavam histórias através de cores e texturas, uma tradição que aprendera com sua própria mãe. Napita, por sua vez, encontrou refúgio no centro comunitário, onde dava aulas de cerâmica para idosos e crianças carentes. Suas mãos trêmulas ganhavam firmeza ao moldar o barro, transformando emoções cruas em objetos de beleza e utilidade. A atividade, que antes era apenas um hobby, tornou-se sua âncora em meio à tempestade que ameaçava arrancar tudo o que conhecia. 2 semanas após a revelação inicial, Diaire finalmente concordou em se encontrar com Kebvio para uma conversa séria. Eles caminharam pela praia ao entardecer, os pés afundando na areia úmida enquanto a maré baixa deixava à mostra conchas e pequenos tesouros marinhos. "Não sei quem sou mais", confessou Diaire, observando as ondas gentilmente lamberem a costa. "Toda minha identidade estava baseada em uma história que agora sei não ser completamente verdadeira." Kebvio, professor de história em uma universidade local, apertou sua mão com gentileza. "Você é a mesma pessoa que era há 2 semanas, Diaire. A mesma mulher por quem me apaixonei. Seus valores, sua ética, sua compaixão, tudo isso vem de dentro de você e das escolhas que fez ao longo da vida. Mas e se parte disso for genético? Se tenho inclinações, talentos ou até mesmo problemas de saúde que nunca soube existirem porque desconhecia minha história biológica?" Diaire parou, pegando uma concha perfeita deixada pela maré. "Napita sempre disse que meu talento para arquitetura vinha do meu avô, que era construtor. Era tudo mentira?" "Talvez não mentira, mas uma tentativa de te dar raízes, uma história a qual pertencer." Kebvio sugeriu suavemente. "Já pensou em falar com Fernanda sobre sua família biológica?" Diaire jogou a concha de volta ao mar com um movimento brusco.
Não estou pronta. Sinto que se abrir essa porta, estarei traindo Nápita de alguma forma. Ela me criou sozinha, sacrificou tanto por mim. Conhecer sua história biológica não diminui o que Nápita fez por você. Cobavio argumentou. Assim como um livro pode ter múltiplos autores, sua vida também pode ter sido moldada por diferentes influências, todas igualmente válidas. Aquela conversa plantou uma semente que levaria tempo para germinar no coração machucado de Thierry. Enquanto isso, a vida continuava em torno dela, os preparativos para o casamento em suspenso, os projetos arquitetônicos que ela coordenava, exigindo atenção que ela mal conseguia dar, e o constante murmúrio da cidade que, apesar de sua aparência histórica e tradicional, fervilhava com a novidade de um drama tão intensamente humano. No centro comunitário, sem que Thierry soubesse, um encontro inesperado estava prestes a ocorrer. Nápita, organizando uma exposição de artesanato local, recebeu a sugestão de incluir artistas têxteis da região. O nome de Fernanda, que já começava a ser conhecido nos círculos artísticos da cidade por seus trabalhos inovadores, foi mencionado. Em um gesto que surpreendeu até a si mesma, Nápita estendeu um convite formal para Fernanda participar como expositora e oferecer uma oficina de tecelagem. Era um pequeno passo, talvez motivado mais pelo desejo de controlar a situação do que por verdadeira reconciliação, mas era um começo. Quando Fernanda recebeu o convite, seu primeiro instinto foi recusar. O que Nápita estaria planejando? Seria uma armadilha social para expô-la ou constrangê-la? Mas após uma noite de reflexão, percebeu que esta poderia ser uma oportunidade de construir uma ponte, se não diretamente com Thierry, ao menos com a mulher que havia criado sua filha com tanto amor. O primeiro encontro das duas mulheres no centro comunitário foi tenso, marcado por sorrisos forçados e conversas superficiais sobre técnicas artísticas. Os frequentadores do local, muitos dos quais conheciam Nápita há décadas, observavam com curiosidade, mal disfarçada, a estranha dinâmica entre a respeitada professora aposentada e a recém-chegada artesã. Seus trabalhos são realmente extraordinários, Nápita comentou enquanto examinava um elaborado painel têxtil que Fernanda havia trazido como amostra de seu trabalho. Há uma história sendo contada através desses padrões. Fernanda assentiu, tocando suavemente os fios coloridos entremeados no tecido. Cada desenho representa um capítulo da minha vida, explicou com hesitação. Este aqui, ela indicou, um complexo nó de fios azuis e prateados, representa a perda, e estes novos fios dourados que estou adicionando representam a esperança de um reencontro. Seus olhares se encontraram brevemente, um momento de entendimento mútuo passando entre elas, antes que ambas desviassem o olhar, ainda despreparadas para a profundidade daquela conexão. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Enquanto isso, Thierry enfrentava seus próprios desafios no ambiente profissional. Como arquiteta respeitada, especializada na restauração de edifícios históricos de Salvador, ela sempre se orgulhara de sua capacidade de compreender e preservar o legado cultural da cidade. Agora, ironicamente, lutava para restaurar sua própria história fragmentada. Durante uma importante reunião sobre a restauração de uma antiga igreja no Pelourinho, Thierry perdeu a concentração várias vezes, sua mente vagando para questões de identidade e pertencimento enquanto colegas discutiam técnicas de preservação de afrescos coloniais. Thierry, você está conosco? Perguntou Roberto, o diretor do projeto, após ela falhar em responder uma pergunta direta pela segunda vez. Desculpe, murmurou reunindo seus documentos espalhados.
Estou passando por algumas questões pessoais. Após a reunião, Gabriela, uma colega de longa data, aproximou-se hesitante. Ouvi sobre, bem, a situação com sua mãe. Ou mães, suponho. Ela mordeu o lábio, claramente desconfortável. Se precisar conversar... Obrigada, mas estou bem. Jair respondeu automaticamente, a resposta ensaiada que vinha dando a todos nos últimos dias. Certo. É só que... Gabriela hesitou novamente. Minha prima descobriu aos 40 anos que foi adotada. Foi um choque, mas eventualmente... Bem, agora ela tem 2 famílias que a amam. Às vezes o que parece uma crise pode se transformar em uma bênção disfarçada. Aquelas palavras simples permaneceram com Jair pelo resto do dia. Uma bênção disfarçada. Era possível que esta revelação devastadora pudesse, eventualmente, adicionar algo à sua vida, em vez de apenas subtrair? Naquela noite, ao retornar para o pequeno apartamento que havia alugado temporariamente para ter espaço para processar tudo, deixando a casa que compartilhava com Napta pela primeira vez em sua vida adulta, Jair encontrou um pequeno pacote em sua porta. Sem remetente, continha apenas uma velha fotografia em preto e branco e uma breve nota. A fotografia mostrava uma mulher jovem segurando um bebê em pé diante de um casarão colonial muito semelhante aos que Jair restaurava. No verso, uma data, 1968. A nota, escrita em uma caligrafia elegante que não reconheceu, dizia apenas: sua avó Cecília com sua tia Luciana. Você tem os olhos dela. Jair sentou-se no chão do corredor, as costas apoiadas contra a porta, estudando o rosto da mulher na fotografia. Era como olhar para um espelho temporal. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo queixo delicado. Fisicamente, havia mais dela nesta estranha do que em Napta, cuja aparência robusta e traços fortes sempre haviam feito as pessoas questionarem como mãe e filha podiam ser tão diferentes. Esta pequena fatia de história, sua história, enviada por Fernanda sem pressão ou expectativas, despertou algo em Jair que ela não esperava. Curiosidade. Não uma curiosidade casual, mas uma fome profunda de conhecer suas origens, de preencher as lacunas que sempre existiram sem que ela percebesse. No dia seguinte, em seu escritório, Jair fez algo que havia evitado por semanas. Pesquisou sobre condições genéticas e hereditárias. Como arquiteta, ela valorizava fundações sólidas. Era hora de entender as fundações biológicas sobre as quais sua vida fora construída. A pesquisa revelou informações que a surpreenderam. Sua tendência à anemia, que Napta sempre atribuíra a uma alimentação exigente na infância, poderia ser uma condição hereditária. Sua habilidade espacial excepcional, crucial para sua carreira, possivelmente tinha componentes genéticos. Até mesmo sua intolerância a certos alimentos tinha explicações potenciais que iam além dos hábitos alimentares caprichosos que Napta sempre mencionava. Enquanto absorvia essas informações, Jair sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva por ter sido privada deste conhecimento, alívio por finalmente compreender aspectos de si mesma que sempre pareceram misteriosos, e uma crescente ansiedade sobre o que mais não sabia sobre si mesma. Quando Kebvil a encontrou naquela noite para um jantar, ele imediatamente notou a mudança. Você parece diferente, comentou enquanto se sentavam em um restaurante à beira-mar, o som das ondas formando uma suave melodia de fundo. Estou começando a perceber que conhecer minha história biológica não é uma traição a Napta, Jair explicou, girando distraidamente seu anel de noivado. É um direito que tenho, uma necessidade até mesmo. Kebvil sorriu, alcançando sua mão sobre a mesa. Isso é um progresso significativo. Mas ainda não sei como abordar isso com Napta, confessou Jair.
Ela parece tão frágil ultimamente, tão ferida. Como digo a ela que quero conhecer Fernanda sem partir seu coração? Talvez o problema seja ver isso como uma escolha entre uma e outra, sugeriu Quebevieux. Você não está trocando de mãe, está expandindo sua compreensão de quem você é. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mensagem no celular de Diaer. Uma notificação do centro comunitário anunciando uma exposição conjunta de cerâmica e arte têxtil, destacando o trabalho de Napita Santos e Fernanda Oliveira. Elas estão trabalhando juntas? Diaer exclamou, mostrando a mensagem a Quebevieux. Parece que sua mãe, Napita, está tentando construir uma ponte, observou ele. Talvez ela entenda mais sobre sua necessidade de conexão do que você. Imagina. Aquela noite terminou com uma decisão. Diaer compareceria à exposição, observaria a interação entre as duas mulheres que deram forma à sua existência e talvez, finalmente, encontraria coragem para iniciar sua própria jornada de reconciliação. Os dias que se seguiram trouxeram ainda mais complicações para a já tumultuada vida de Diaer. Vitória, a futura sogra e matriarca de uma tradicional família baiana, solicitou um encontro privado. No elegante café escolhido por Vitória, as verdadeiras preocupações logo vieram à tona. Querida, você sabe o quanto te adoramos. Começou Vitória, seu sotaque carregado enfatizando cada palavra. Mas esta situação, bem, levanta certas preocupações sobre o casamento. Diaer sentiu seu estômago afundar. Que tipo de preocupações? Estabilidade, minha querida. Tradição familiar. Os Mendonça têm 5 gerações de casamentos sólidos, fundamentados em histórias familiares claras e bem estabelecidas. Vitória fez uma pausa para tomar um gole de seu café. Agora, com esta confusão sobre suas origens, minha origem não afeta quem sou ou minha capacidade de construir um casamento sólido com Quebevieux. Diaer respondeu, mantendo a voz calma, apesar da raiva crescente. Claro, claro. Vitória acenou com a mão, como se espantando um pensamento desagradável. Mas, sinceramente, se nem você sabe quem é realmente, bem, é complicado. Este preconceito velado foi o primeiro grande obstáculo que Diaer enfrentou como consequência direta da revelação sobre suas origens. Era uma coisa lutar com suas próprias dúvidas internas, mas enfrentar o julgamento externo era algo completamente diferente e inesperadamente doloroso. Ao relatar o incidente para Quebevieux mais tarde, ela esperava indignação semelhante à sua. Em vez disso, encontrou uma aceitação que inicialmente a confundiu. Minha avó é uma mulher de outra época, ele explicou. Suas preocupações vêm do medo do desconhecido, não de maldade. Ela eventualmente entenderá. E até lá, devo simplesmente tolerar seu julgamento? Diaer questionou, ferida pela aparente falta de defesa do noivo. Não, Quebevieux respondeu firmemente. Mas você pode transformar isso em uma oportunidade para mostrar a ela e a todos que família é mais do que sangue ou documentos legais. É sobre escolhas diárias, amor constante e compromisso. Aquela conversa, aparentemente sobre a intolerância de Vitória, tornou-se um ponto de virada para Diaer. Pela primeira vez desde a revelação, ela começou a enxergar possibilidades em vez de apenas perdas. Uma chance de redefinir o conceito de família em seus próprios termos. Essa nova perspectiva a acompanhou quando finalmente criou coragem para visitar o apartamento de Fernanda. Ao tocar a campainha, sentiu um estranho déjà-vu. Apenas algumas semanas antes, era Fernanda quem estava à sua porta, prestes a mudar tudo. Fernanda abriu a porta com evidente surpresa, seu rosto iluminando-se momentaneamente antes de assumir uma expressão mais controlada, claramente tentando não assustar Diaer com entusiasmo excessivo. Entre, por favor, disse simplesmente.
abrindo caminho para um espaço pequeno, mas impressionantemente acolhedor. O apartamento de Fernanda era um testemunho visual de sua vida. As paredes cobertas com tapeçarias coloridas, fotografias de lugares distantes e, Jair notou com um sobressalto, várias reportagens emolduradas sobre busca por crianças desaparecidas durante desastres naturais. Uma vida inteira dedicada a encontrar o que foi perdido. "Aceita um chá?" ofereceu Fernanda. "Tem uma mistura de ervas que sempre me acalma em momentos difíceis." Jair assentiu, observando com curiosidade enquanto Fernanda preparava a bebida. Seus movimentos eram graciosos e precisos, com uma familiaridade que gerou uma estranha sensação de reconhecimento em Jair. Ela mesma se movia assim na cozinha, com a mesma economia de gestos. "Você trouxe mais fotos da família", Jair comentou, indicando o pequeno envelope que carregava. Fernanda parou, a chaleira suspensa no ar. "Você recebeu a que enviei?" "Sim, foi impactante ver alguém tão parecido comigo." Enquanto saboreavam o chá, sentadas em lados opostos de uma pequena mesa de vidro, Jair abriu o envelope que trouxera. "Estas são fotos minhas crescendo com Napita", explicou. "Pensei que talvez você gostaria de ver. Quero dizer, se não for muito doloroso." O gesto pegou Fernanda desprevenida. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto ela examinava cuidadosamente cada fotografia. Jair em seu primeiro dia de escola, Jair soprando velas de aniversário, Jair recebendo seu diploma universitário. "Ela te deu uma vida maravilhosa", Fernanda finalmente disse, sua voz embargada. "Melhor do que eu poderia ter proporcionado como mãe adolescente e solteira." "Esse é o segundo obstáculo que estou enfrentando", Jair revelou, colocando sua xícara sobre a mesa. "Descobri recentemente que tenho uma condição genética que explica meus problemas de anemia. Informação que poderia ter me ajudado anos atrás, se eu conhecesse minha história biológica." Fernanda empalideceu. "A talassemia menor, também a tenho, assim como minha mãe." "Exatamente", Jair confirmou. "Anos de tratamentos desnecessários, dietas especiais, até mesmo uma pequena cirurgia, quando tudo o que eu precisava era conhecer meu histórico médico real." A revelação pairou entre elas, um lembrete pungente do custo real de segredos mantidos por décadas. Não era culpa de Napita, ela não poderia saber. Mas também não era culpa de Fernanda, que nunca tivera a chance de compartilhar essa informação vital. "Se puder me perdoar", Fernanda começou hesitante. "Gostaria de te contar não apenas sobre nossa saúde familiar, mas sobre quem você veio das gerações antes de você, nossas raízes, nossas tradições." A resposta de Jair foi interrompida por um sinal de seu telefone. Uma mensagem urgente do escritório sobre um dos projetos de restauração em crise. A conversa teria que continuar outro dia. Ao se despedir, no entanto, Jair fez algo que surpreendeu a ambas. Estendeu a mão e tocou brevemente o braço de Fernanda. "Obrigada por compartilhar isso comigo. Voltaremos a conversar em breve." Na semana seguinte, o Festival das Luzes, uma tradicional celebração anual de Salvador, proporcionou um cenário quase místico para um novo encontro. Esta celebração, que combinava elementos das tradições indígenas, africanas e europeias, transformava a cidade histórica em um espetáculo de luzes e música, com lanternas flutuantes lançadas ao mar em homenagem às conexões que transcendem o mundo físico. Napita, como todos os anos, compareceu para participar do ritual de soltar sua lanterna, um momento que, tradicionalmente, compartilhava com Jair. Este ano, porém, ela veio sozinha, carregando 2 lanternas, uma para si e outra para a filha. Ausente, enquanto preparava sua lanterna na areia da praia, sentindo a brisa marinha acariciar seu rosto marcado pela idade,
Nápita percebeu uma figura familiar a poucos metros de distância. Fernanda também estava sozinha, acendendo cuidadosamente a vela dentro de sua própria lanterna. Por um momento, Nápita considerou se afastar, evitar o encontro que o destino parecia determinar. Mas algo dentro dela, talvez o mesmo instinto maternal que a levara a abraçar uma criança abandonada 30 anos antes, a impulsionou a se aproximar. "Você conhece a história deste festival?" perguntou Nápita, parando ao lado de Fernanda. Fernanda olhou para cima, surpresa pela aproximação. "Apenas o básico. As lanternas representam memórias e esperanças que enviamos ao universo. É mais do que isso", Nápita explicou, ajustando sua própria lanterna. "Na tradição local, as lanternas carregam pedaços de nossa alma que foram fragmentados por perdas e dores. Ao liberá-los para o mar, não os perdemos. Eles se transformam, tornando-se parte de algo maior que eventualmente encontra o caminho de volta para nós de formas inesperadas." As duas mulheres permaneceram lado a lado em silêncio, observando as centenas de luzes que começavam a pontilhar a costa, refletindo-se nas águas calmas da baía. Quando chegou a hora, cada uma lançou sua lanterna ao mar, Nápita ainda segurando a segunda, esperando. "Ela virá", disse Fernanda suavemente, como se lesse os pensamentos de Nápita. "Como pode ter certeza?" "Porque ela é teimosa e determinada. Como nós duas", respondeu Fernanda com um pequeno sorriso. "Acho que isso ela herdou de nós, embora de maneiras diferentes." E como se conjurada por suas palavras, Dier apareceu caminhando pela praia, sua silhueta recortada contra as luzes da cidade. Ao se aproximar, ambas as mulheres puderam ver que ela carregava sua própria lanterna. "Desculpem o atraso", disse Jair, sua voz calma, mas firme. "Estava terminando algo importante." Nenhuma das três mencionou a significância daquele momento. As três juntas pela primeira vez, sem tensão ou confronto. Em vez disso, Nápita silenciosamente ofereceu a lanterna extra que trouxera. "Já tenho a minha", Jair explicou gentilmente, mostrando a lanterna em suas mãos. "Mas obrigada por pensar em mim. Sempre." As três mulheres formaram uma pequena linha na beira da água, cada uma absorta em seus próprios pensamentos, enquanto se preparavam para o lançamento. Quando Jair finalmente soltou sua lanterna, murmurou algo que somente ela podia ouvir, uma espécie de prece ou promessa particular. Observando as três lanternas navegarem juntas sobre as águas, afastando-se gradualmente, mas mantendo um padrão curiosamente harmônico, algo mudou sutilmente entre elas. Não uma resolução completa, mas o início de uma possibilidade. O reconhecimento de que talvez houvesse espaço para todas nesta história que continuava a ser escrita. Os planos do casamento, que haviam sido temporariamente suspensos, começaram a retomar seu curso, embora com complicações inesperadas. A família de Quebvio, inicialmente entusiasmada com a união, agora demonstrava reservas mal disfarçadas. Durante um jantar formal na mansão dos Mendonça, Vitória, a mãe de Quebvio, não perdeu a oportunidade de expressar suas preocupações de forma mais direta. "Soube que vocês retomaram os planos", comentou enquanto servia a sobremesa. "Imagino que a cerimônia será diferente do que havíamos planejado originalmente." "Como assim, mãe?" questionou Quebvio, já antecipando o rumo da conversa. "Bem, tradicionalmente, a mãe da noiva tem um papel importante", Vitória continuou, evitando o olhar de Dieire. "No seu caso, qual delas ocupará este lugar? Ou ambas? Confesso que a situação é um tanto irregular." Dier sentiu o sabor amargo da discriminação disfarçada de preocupação tradicional. Era o segundo grande obstáculo que enfrentava, o preconceito social, a sugestão velada de que sua situação familiar, de alguma forma, a tornava menos adequada, menos estável, menos digna.
Antes que pudesse responder, entretanto, uma voz inesperada se manifestou. Dona Anita, a avó de Quebvio, que até então observara a conversa em silêncio, colocou sua xícara na mesa com um movimento decidido. Irregular, Vitória. Acho que você se esqueceu da história da nossa própria família. A mesa inteira ficou em silêncio, todos os olhares voltados para a matriarca de quase 90 anos. Raramente contrariava a filha publicamente. Se bem me lembro, você mesma foi criada por sua tia-avó depois que sua mãe faleceu, e seu pai estava ocupado demais com seus negócios para criar uma menina sozinho, continuou Dona Anita, sua voz ganhando força. Isso a tornou menos adequada. Como esposa e mãe, o fato de termos diferentes configurações familiares nos torna menos capazes de amar? Vitória corou intensamente, mas não respondeu. Dona Anita virou-se para Dier com um sorriso gentil. Querida, ter mais pessoas que te amam nunca é um problema, é uma bênção. E qualquer um com olhos pode ver que você foi criada com amor, independentemente das circunstâncias. Aquela intervenção inesperada de Dona Anita não apenas silenciou as objeções de Vitória, mas também proporcionou a Dier um aliado surpreendente. Nos dias seguintes, a matriarca da família Mendonça tornou-se uma defensora vocal de Fernanda, reconhecendo nela a mesma determinação que ela própria precisara décadas antes como jovem mãe em uma sociedade tradicional. O mercado de Natal, anual da cidade, instalado nas praças históricas do centro, tornou-se o cenário para um ponto de virada significativo. Diaire, ajudando na barraca de cerâmica de Napta como fazia todos os anos, foi abordada por uma cliente idosa que a confundiu. Com Fernanda? Seu trabalho com aquelas tapeçarias é simplesmente magnífico, elogiou a senhora, segurando a mão de Dier com entusiasmo. Aqueles padrões tradicionais que você incorpora me lembram tanto os que minha avó costumava fazer. Dier, após um momento de confusão, compreendeu o erro. Na verdade, acho que a senhora está me confundindo com Fernanda Oliveira. Eu sou Dier. A senhora ajustou os óculos, estudando o rosto de Dier mais atentamente. Oh, perdoe-me. É que vocês são tão parecidas. Mesmos olhos, mesmo sorriso. Poderia jurar que eram a mesma pessoa vista em momentos diferentes da vida. Aquele comentário casual de uma estranha tornou impossível para Diaire continuar negando a semelhança física que vinha evitando confrontar. Naquela noite, olhando-se no espelho de seu apartamento temporário, ela finalmente permitiu-se ver o que todos já haviam notado. Os traços de Fernanda claramente visíveis em seu próprio rosto. Foi esse reconhecimento que finalmente a levou a concordar com um jantar formal com Fernanda, trazendo tanto Napta quanto Quebvio como apoio. O encontro, marcado para um pequeno restaurante à beira-mar, longe dos olhares curiosos da vizinhança, estava carregado de expectativas e tensão. Obrigada por virem, Fernanda disse quando todos se sentaram. Ela parecia nervosa, mas determinada a não desperdiçar esta oportunidade. Sei que esta situação não é fácil para ninguém. Por que agora? Diaire finalmente perguntou a pergunta que a consumia há semanas. Por que aparecer depois de 30 anos, justo quando estou prestes a me casar? Fernanda respirou fundo, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo. A verdade? Eu te procurei por anos, mas sempre chegava tarde demais. Quando finalmente descobri o sobrenome de Napta e que vocês ainda viviam em Salvador, fiquei paralisada. Tinha medo de que você me odiasse, que acreditasse que eu te abandonei voluntariamente. E por que decidiu aparecer agora? Insistiu Diaire. Porque Fernanda hesitou, olhando brevemente para Napta, como se pedisse permissão. Porque descobri que tenho a mesma condição genética que você, a talassemia. No meu caso, progrediu mais seriamente.
Os médicos recomendaram que eu informasse parentes próximos para que pudessem fazer exames preventivos. Esta revelação médica, tão prática e desprovida de drama emocional, surpreendentemente aliviou parte da tensão. Não era apenas sobre emoções e conexões perdidas. Havia questões práticas, médicas, científicas envolvidas nesta história compartilhada. O jantar prosseguiu com uma conversa cuidadosamente navegada, cada participante consciente dos sentimentos dos outros. Napita, que mantivera uma postura defensiva por semanas, surpreendentemente, foi quem ofereceu a primeira concessão genuína. Jair sempre teve um talento incomum para desenho espacial. Comentou após uma pausa na conversa. Eu costumava dizer que vinha do pai dela, ou bem, do homem que eu inventei como sendo seu pai. Mas talvez venha de você ou da sua família. Fernanda sorriu levemente. Meu pai era engenheiro e minha avó desenhava todos os padrões de suas próprias tapeçarias sem nunca usar modelos. Era um dom natural para a visualização espacial. Foi um pequeno momento, quase insignificante, comparado ao drama das semanas anteriores, mas crucial. Um reconhecimento de Napita de que a história de Jair não começava apenas com ela, que havia um legado genético e familiar que merecia ser reconhecido. À medida que a primavera chegava, trazendo renovação à cidade costeira, uma segunda revelação abalou o frágil equilíbrio que começava a se estabelecer. Durante outro de seus encontros, agora regulares, Fernanda revelou hesitantemente: Jair, há algo mais que preciso te contar. Você tem um meio-irmão que não sabe da sua existência. Esta informação enviou Jair novamente para um turbilhão emocional. Um irmão, mais uma peça do quebra-cabeça de sua identidade que desconhecia completamente. Onde ele está? Como é ele? Perguntou, tentando imaginar como seria ter um irmão após 30 anos como filha única. Seu nome é Súlio, Fernanda explicou. É biólogo marinho, especializado em restauração de corais. E, na verdade, ele tem trabalhado aqui na Baía de Salvador nos últimos meses em um projeto de conservação. A coincidência era quase inacreditável. Seu próprio irmão vivendo e trabalhando na mesma cidade sem que nenhum dos dois soubesse do parentesco. Para Jair, especialista em restaurar estruturas históricas, a ideia de um irmão dedicado a restaurar ecossistemas marinhos parecia uma estranha poesia do destino. Ele sabe sobre mim? Perguntou Jair, tentando processar essa nova realidade. Não, Fernanda respondeu suavemente. Achei que deveria te encontrar primeiro, estabelecer algum tipo de relacionamento antes de complicar mais as coisas. Ele cresceu sabendo que eu tive uma filha que foi dada para adoção, mas não sabe que te encontrei ou que vocês vivem na mesma cidade. Esta revelação tornou-se o terceiro grande obstáculo para Jair, a existência de um irmão que representava outra conexão biológica, outra relação potencial, outra camada de complexidade em sua já complicada situação familiar. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte nos comentários. O Festival da Colheita, uma celebração tradicional que reunia toda a comunidade com danças e competições típicas, trouxe um momento de reconhecimento público inesperado. Napita, que participava anualmente com suas cerâmicas, ganhou o primeiro prêmio por uma série de vasos que representavam as fases da vida, do nascimento à maturidade. Durante seu discurso de agradecimento, Napita fez algo que surpreendeu a todos os presentes, especialmente Jair, que observava da plateia. Este prêmio significa muito para mim, começou Napita, sua voz clara apesar da emoção. Estes vasos representam minha jornada como mãe. Os desafios, as alegrias, os momentos de dúvida e os de certeza absoluta. Mas recentemente aprendi que criar uma filha não é um trabalho solitário, mesmo quando parece ser. Ela fez uma pausa, procurando Fernanda na multidão.
Quando seus olhares se encontraram, Napta continuou. Gostaria de agradecer a Fernanda Oliveira, cujo trabalho têxtil inspirou os padrões destes vasos e cuja coragem em buscar conexões perdidas me ensinou que o amor não diminui quando é compartilhado, ele se expande. O gesto público de reconhecimento tocou profundamente todos os presentes. A cidade, que inicialmente fervilhara com fofocas sobre o incomum triângulo familiar, começava a enxergar beleza nesta concepção expandida de família. Para Diaer, o gesto representou uma liberação. Permissão da mãe, que a criara para explorar sua conexão com a mãe biológica sem culpa ou conflito de lealdade. Era como se Napta tivesse aberto publicamente uma porta que Diaer temia atravessar. Nas semanas seguintes, com o verão se aproximando e o casamento cada vez mais próximo, um novo obstáculo surgiu, desta vez de natureza prática. O local, que haviam reservado para a cerimônia à beira-mar, declarou falência, mantendo o depósito substancial que Diaer e Cubiviu haviam feito. Esta dificuldade financeira ameaçava o sonho de Dier de um casamento à beira-mar, um desejo que cultivava desde a infância, quando Napta a levava para brincar nas praias de Salvador, contando histórias sobre como o oceano conectava todos os povos e lugares. Foi neste momento de crise que Fernanda ofereceu algo inesperado durante um de seus encontros regulares para chá. Tenho uma propriedade à beira-mar, mencionou casualmente. É modesta, herdada da minha avó, mas tem uma vista deslumbrante da baía e um jardim que desce até a areia. Nunca mencionei porque, bem, não queria parecer que estava tentando comprar seu afeto. A oferta surpreendeu Dier, não apenas pela generosidade, mas pela existência de uma propriedade familiar, que, como tantos outros detalhes de sua herança biológica, ela desconhecia completamente. Após discutir com Cubiviu e, mais hesitantemente, com Napta, Diaer aceitou a oferta. A preparação do local para o casamento tornou-se um projeto conjunto que, inesperadamente, aproximou ainda mais as três mulheres. Durante os trabalhos de limpeza e organização do jardim à beira-mar, Diaer fez uma descoberta que pareceu unir os mundos que haviam permanecido separados por tanto tempo. Escondido entre árvores antigas e parcialmente coberto por vegetação tropical, havia um jardim medicinal plantado décadas antes pela bisavó de Fernanda. Uma mulher que Diaer nunca conhecera, mas de quem, aparentemente, herdara muito mais do que traços físicos. O jardim, com suas ervas medicinais e flores dispostas em padrões que refletiam antigas tradições portuguesas de cura, era praticamente idêntico ao que Napta mantinha por todos esses anos, uma coincidência que parecia significativa, demais para ser ignorada. Minha avó me ensinou a cuidar destas plantas, explicou Napta quando Diaer a levou para ver a descoberta. Ela dizia que nossos ancestrais traziam sementes costuradas nas roupas quando vieram de Portugal, para manter a conexão com a terra natal. Minha avó dizia exatamente a mesma coisa, murmurou Fernanda, tocando gentilmente uma planta de alecrim, que crescia em um padrão específico junto à erva cidreira e lavanda. Estas combinações específicas são para afastar a melancolia e promover coragem em tempos de mudança. As três mulheres permaneceram em silêncio contemplativo, absorvendo a estranha sincronicidade. Sem palavras, todas perceberam o que aquilo simbolizava, que apesar da separação, das histórias diferentes, havia uma conexão mais profunda que transcendia o acaso. Algo que talvez explicasse por que Napta sentira-se tão compelida a acolher aquela criança específica durante a enchente tantos anos atrás. No dia do casamento, o sol lançava uma luz dourada sobre a baía, quando Napta ajudou Diaer a se vestir com o traje que agora apresentava trabalhos manuais de ambas as mães.
o véu de renda de Nápita e os bordados de Fernanda. Enquanto esperavam a música começar, Diaire tomou as mãos de ambas as mulheres e fez uma declaração que definiu o novo capítulo que começava. "Não estou escolhendo entre mães", afirmou com voz emocionada, mas firme. "Estou abraçando o presente extraordinário de ter duas." A cerimônia uniu mais do que apenas Diaire e Quebeviu. Curou feridas que existiam há décadas e criou novas tradições. Nápita e Fernanda, outrora estranhas, unidas por circunstâncias, agora trocavam olhares orgulhosos enquanto Diaire fazia seus votos. A comunidade testemunhava esta notável fusão de famílias, ensinando a todos os presentes que o amor se expande, ao invés de dividir quando lhe é dada a chance. Durante a celebração, que se estendeu pela noite, Diaire anunciou sua decisão de estabelecer um programa de mentoria para jovens mulheres navegando por situações familiares complicadas. Sua jornada pessoal revelara seu propósito: usar sua experiência para ajudar outras pessoas a encontrarem força em circunstâncias inesperadas. As três mulheres permaneceram juntas sob as estrelas, observando lanternas subirem ao céu noturno, cada luz representando esperança para o futuro, em vez de arrependimento pelo passado. Para Nápita, a jornada daquele ano lhe ensinara que a maternidade não é definida por sangue ou documentos legais, mas pela escolha diária de amar sem condições. Seu maior medo, perder sua filha, transformou-se em seu maior presente: ver o mundo e o coração de sua filha se expandirem. Enquanto a última lanterna subia, Nápita percebeu que, às vezes, as coisas mais belas da vida vêm das interrupções mais dolorosas. E nesse conhecimento, ela encontrou paz. No mês seguinte ao casamento, Diaire finalmente conheceu Súlio, seu meio-irmão. O encontro, organizado cuidadosamente por Fernanda, aconteceu no Centro de Pesquisa Marinha, onde ele trabalhava na Baía de Salvador. Para surpresa de Diaire, a conexão foi quase instantânea, como se anos de separação desaparecessem em minutos de conversa sobre suas respectivas paixões por restauração, ela de edifícios históricos, ele de ecossistemas marinhos. "É estranho", comentou Súlio, enquanto mostrava a Diaire os tanques onde cultivava espécies de coral ameaçadas. "Passei a vida inteira sabendo que tinha uma irmã em algum lugar, mas nunca imaginei que estaríamos trabalhando na mesma cidade, praticamente paralelos um ao outro." "Como foi crescer sabendo disso?" perguntou Diaire, curiosa sobre a experiência de alguém que sempre conhecera a verdade sobre suas origens. "Mamãe nunca escondeu de mim", respondeu Súlio. "Desde pequeno soube que tinha uma irmã mais velha, que foi adotada. Na verdade, passei grande parte da adolescência tentando convencer nossa mãe a intensificar a busca. Acho que isso influenciou minha escolha de carreira. Essa necessidade de salvar o que está perdido, de restaurar o que foi danificado. A conexão que se formou entre os irmãos acrescentou mais uma camada de riqueza à já expandida definição de família de Diaire. Para sua surpresa, Nápita e Súlio desenvolveram uma afinidade especial, baseada em seu amor compartilhado por jardinagem e tradições culturais. 6 meses após o casamento, quando a vida havia estabelecido um novo ritmo que acomodava todas estas conexões de formas inesperadas, Diaire recebeu notícias que completariam o círculo de cura que começara com aquela batida na porta. Os exames médicos que realizara após descobrir a condição genética revelaram que ela estava grávida. A notícia, compartilhada primeiro com Quebeviu e depois com ambas as mães durante um jantar familiar que agora incluía também Súlio, trouxe uma alegria que transcendia os desafios do ano anterior. "Estou grávida", anunciou Diaire, observando os rostos que haviam se tornado sua constelação familiar expandida. "E graças a tudo que aprendemos, este bebê nascerá conhecendo
Toda a sua história, todas as suas raízes, todo o seu legado, tanto o que é carregado no sangue quanto o que é transmitido pelo amor. Napita e Fernanda, sentadas lado a lado, compartilharam um olhar de entendimento mútuo que seria impensável um ano antes. A transformação mais profunda, talvez, havia acontecido entre elas, de rivais relutantes a aliadas, e, finalmente, amigas unidas pelo amor à mesma filha, e agora pela promessa de uma nova geração. Quando Jair continuou descrevendo seus planos para o futuro, incluindo um projeto para documentar tanto as tradições têxteis da família de Fernanda, quanto as receitas de cerâmica de Napita para preservá-las para seu filho, ficou claro que a tempestade havia passado, deixando para trás não destruição, mas um terreno mais rico e fértil. Já pensou que este bebê terá 3 avós maternas? Mu brincou que viu, referindo-se à sua própria mãe Vitória, que surpreendentemente havia se tornado uma defensora vocal da família não convencional após a intervenção de Dona Anita. 3 avós, um tio biólogo marinho, uma bisavó diplomata e uma tataravó que ainda dança melhor que todos nós, respondeu Jair, sorrindo para Dona Anita, que aos 90 anos continuava sendo a alma mais jovem da família Mendonça. Acho que é o que chamam de riqueza familiar. À medida que a notícia da gravidez se espalhava pela comunidade, a história da família em comum de Jair deixou de ser um escândalo para se tornar uma fábula local. Um lembrete de que família é um conceito flexível, definido mais pelo amor e escolha do que por convenções rígidas ou laços biológicos. No centro comunitário, onde tanto Napita quanto Fernanda agora ensinavam suas respectivas artes, foi inaugurada uma sala dedicada a tradições artesanais familiares. Na entrada, uma placa explicava como diferentes linhagens artísticas podiam se entrelaçar e fortalecer umas às outras, exatamente como diferentes tradições familiares haviam se unido na história de Jair. Em uma tarde tranquila, enquanto Jair observava Napita e Fernanda trabalhando juntas no jardim da casa à beira-mar, que agora compartilhavam durante os fins de semana, ela compreendeu a lição mais profunda de toda aquela jornada: que a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, cria espaço para um amor mais autêntico e completo do que segredos jamais permitiriam. O bebê que crescia dentro dela conheceria todas as suas raízes, todas as histórias, as alegres e as dolorosas, e, mais importante, conheceria o poder transformador do perdão e da aceitação. Ele seria a primeira geração a nascer no entrelaçamento destas duas linhagens, um símbolo vivo da cura que acontecera. Quando Napita se aproximou, enxugando as mãos no avental de jardinagem, seu rosto estava sereno de uma forma que Jair raramente vira antes. No início, eu temia que Fernanda estivesse aqui para te levar embora, confessou Napita. Agora entendo que ela veio para expandir nossa família, não para dividi-la. Jair abraçou a mulher que a criara, a primeira pessoa que realmente a amara neste mundo. Ninguém poderia jamais substituir você, mãe. Família não é um espaço limitado, onde novos membros significam menos espaço para os antigos. É como aquelas lanternas que soltamos no festival. Quanto mais luz adicionamos, mais brilhante se torna o céu inteiro. Naquela noite, observando o pôr do sol na baía de sua cidade natal, Jair sentiu uma completude que não imaginava ser possível um ano antes. A terrível tempestade que começara com a batida na porta evoluíra para algo que só poderia ser descrito como uma bênção disfarçada, um redemoinho que havia destruído ilusões apenas para reconstruir algo, mais forte, mais verdadeiro e infinitamente mais rico em seu lugar. Outro gancho narrativo poderoso mantém a tensão crescente, enquanto Jair acariciava sua barriga, protegendo a nova vida que crescia dentro dela. Uma carta inesperada chegou, revelando um segredo que nem mesmo Fernanda conhecia. Um segredo que poderia mudar tudo novamente. À medida que o verão se transformava em outono, a barriga de Jair crescia
junto com o senso de paz que finalmente estabelecera raízes em sua vida. A carta misteriosa revelara algo surpreendente: informações sobre seu pai biológico, um homem que Fernanda acreditava ter morrido antes mesmo do nascimento de Diaer. Contrariando todos os receios iniciais, esta última peça do quebra-cabeça não trouxe mais caos, mas sim fechamento. O homem havia falecido há anos, mas deixara uma carta a ser entregue caso sua filha desconhecida algum dia fosse encontrada. As palavras dele, escritas décadas antes, falavam de arrependimento, de circunstâncias impossíveis e de esperança de que sua filha tivesse encontrado uma família amorosa, como de fato acontecera. Esta revelação final permitiu que Diaer finalmente integrasse todas as partes de sua história, não mais fragmentada entre antes e depois da revelação, mas como uma narrativa contínua e completa, que agora poderia ser passada adiante, inteira e honesta, para seu próprio filho. Em uma tarde de dezembro, exatamente um ano após aquela batida inicial na porta, as três mulheres sentaram-se juntas na varanda da casa à beira-mar, observando ondas gentilmente quebrarem na praia. Nápita, com suas mãos experientes, dava os toques finais em um móble de cerâmica para o quarto do bebê. Fernanda, ao seu lado, tecia um cobertor com símbolos de proteção transmitidos por gerações em sua família. "Sabem o que é mais estranho em tudo isso?" comentou Diaer, sua mão repousando sobre a barriga proeminente. "Como era possível eu não saber? Como nunca senti que havia peças faltando?" "Porque você estava completa", respondeu Nápita. "Simplesmente. O amor faz isso. Preenche os espaços vazios até que nem percebamos que estavam lá. E talvez você sempre soubesse, de alguma forma", acrescentou Fernanda. "Talvez seja por isso que sempre se sentiu tão atraída por restauração, reunindo fragmentos, preservando histórias, assegurando que nada valioso se perca com o tempo." Jair sorriu, percebendo a verdade naquelas palavras. Sua paixão por restaurar edifícios históricos, por preservar o passado enquanto criava espaço para o futuro, de fato refletia sua própria jornada interior. Uma jornada que agora chegava a um ponto não de conclusão, mas de integração. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu em tons de laranja e rosa, Kibvio se juntou a elas, trazendo Súlio e Dona Anita para o que se tornara um ritual semanal. O jantar de família, expandida, onde tradições e histórias eram compartilhadas e celebradas. À medida que eles se reuniam ao redor da mesa, Diair olhou para os rostos que formavam seu círculo familiar. Alguns conectados por sangue, outros por escolha e circunstância, todos unidos pelo amor que escolheram dar uns aos outros a cada dia. "Proponho um brinde", disse Súlio, erguendo sua taça. A família, não como a definimos no passado, mas como a escolhemos no presente. O tilintar dos copos ecoou pela varanda enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons profundos de púrpura. Para Diaer, o som representava a harmonia que finalmente encontrara, não perfeita, não sem desafios futuros, mas genuína e forte. Mais tarde naquela noite, enquanto todos conversavam animadamente na sala, Diaer encontrou um momento tranquilo para se afastar e observar o mar. Kibvio a encontrou lá, envolvendo-a em um abraço protetor por trás, suas mãos repousando sobre o bebê que crescia dentro dela. "No que está pensando?" perguntou ele, apoiando o queixo em seu ombro. "Em como a vida raramente segue o caminho que planejamos", respondeu Diair, recostando-se contra ele. "Um ano atrás, eu pensava que minha vida era completa e perfeitamente ordenada. Então, uma única batida na porta mudou tudo. Para melhor?" E questionou Kibvio, embora já conhecesse a resposta. "Para além do que eu poderia imaginar", Diaer confirmou.
Descobri que a vida não se trata de escolher entre caminhos divergentes, mas de entender como todos os caminhos eventualmente se entrelaçam. Dentro da casa, Nápita e Fernanda haviam se aproximado da janela, observando o casal na praia. As duas mulheres, cujas vidas haviam colidido tão dramaticamente, agora compartilhavam um olhar de compreensão mútua e gratidão. "Você acha que estamos preparadas para ser avós?" perguntou Fernanda com um sorriso tímido. "Eu diria que já passamos por desafios suficientes para estarmos preparadas para qualquer coisa", respondeu Nápita, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que agora compartilhava este papel, que uma vez considerara exclusivamente seu. O som de risadas vindo da sala principal atraiu a atenção delas de volta à festa. Dona Anita estava contando histórias de sua juventude, gestos dramáticos ilustrando aventuras de tempos quase esquecidos, enquanto Súlio e Vitória, esta, última finalmente rendida ao charme desta família incomum, ouviam com genuíno interesse. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" Nápita comentou enquanto elas voltavam para se juntar aos outros. "Que às vezes precisamos perder algo precioso para descobrir que nunca realmente o possuímos. Pessoas não são posses, são presentes temporários." Quando o bebê nasceu, na primavera seguinte, uma menina com os olhos amendoados de Fernanda e o queixo determinado de Nápita, foi recebida por um círculo familiar mais amplo do que qualquer um poderia ter imaginado 18 meses antes. Eles a chamaram de Aurora, um nome que simbolizava o novo começo que sua existência representava para todos. Em seu batizado, realizado no jardim à beira-mar, onde ervas medicinais de tradições antiquíssimas cresciam lado a lado com novas mudas, cada membro da família expandida ofereceu uma bênção. Nápita deu-lhe uma pequena peça de cerâmica contendo terra de todos os lugares significativos para sua história. Fernanda envolveu-a em um manto tecido com fios que representavam todas as gerações que vieram antes. Súlio trouxe uma concha rara, simbolizando a capacidade de criar um lar perfeito, a partir do caos das ondas. Dona Anita presenteou-a com uma antiga medalha de família, carregada de histórias de resiliência. E Vitória, completando sua própria jornada de aceitação, ofereceu o broche que gerações de noivas Mendonça haviam usado, agora passado não apenas para uma nora, mas para a próxima geração. Quando chegou a vez de Diair e Quebeviu, eles simplesmente seguraram Aurora sob a luz dançante que filtrava através das folhas das árvores, permitindo que ela fosse banhada pelos reflexos do sol na água da baía. "Damos a você não apenas nosso amor", disse Diair, sua voz clara e confiante, "mas também a verdade de sua história, completa, complexa e extraordinariamente rica. Que você nunca precise escolher entre lealdades ou identidades. Que você sempre saiba que pertence a muitos lugares e a muitos corações. E que isso é uma força, não uma fraqueza." Enquanto a cerimônia continuava, Diair olhou para as duas mulheres que haviam moldado sua vida de maneiras tão diferentes e igualmente essenciais. Os olhos de Nápita refletiam décadas de amor incondicional e sacrifício silencioso, enquanto os de Fernanda brilhavam com a determinação e esperança que a mantiveram procurando por tanto tempo. Ambas, à sua maneira, haviam dado a Diair presentes inestimáveis. No horizonte, barcos de pescadores retornavam para o porto, suas velas coloridas destacando-se contra o azul profundo do oceano. Era uma imagem que Diair sabia que guardaria para sempre. Este momento perfeito quando todas as peças de sua vida, antes fragmentadas e confusas, finalmente se encaixaram em um mosaico de extraordinária beleza. Naquela noite, após as celebrações, quando a casa finalmente silenciou e Aurora dormia pacificamente em seu berço,
Diair sentou-se para escrever em um diário que começara no dia em que Fernanda aparecera em sua porta. Era um registro que um dia daria à sua filha, não para justificar ou explicar, mas para mostrar como mesmo as interrupções mais dolorosas podem eventualmente revelar-se como bênçãos disfarçadas. A verdade, escreveu ela, não é linear ou simples. É como o oceano, profunda, mutável, às vezes turbulenta, mas sempre, sempre vital. E assim como o mar nutre incontáveis vidas em suas profundezas, a verdade, por mais difícil que seja encará-la inicialmente, sempre oferece mais possibilidades para crescimento e conexão do que qualquer ilusão confortável jamais poderia. Fechando o diário, Diair caminhou até a janela aberta, deixando a brisa marinha acariciar seu rosto. Salvador, com suas igrejas coloniais e ruas de paralelepípedos, estendia-se ao longe, as luzes da cidade refletindo-se nas águas da baía como estrelas caídas do céu. Esta era sua cidade, seu lar, não apenas por causa das ruas familiares ou da arquitetura que dedicara sua vida a preservar, mas porque aqui estavam as pessoas que formavam sua constelação pessoal, cada uma brilhando com sua própria luz única, juntas criando um céu privado sob o qual sua filha agora cresceria. A história nunca realmente termina, não é? Sussurrou Kib Viu, juntando-se a ela na janela. Não, Diair concordou, recostando-se contra ele. Apenas continua de formas que não poderíamos prever, adicionando novos capítulos mais ricos por causa de tudo que veio antes. E assim, sob o luar que transformava a baía em um espelho prateado, a história desta família, não convencional, desafiadora das expectativas, mas fundamentalmente unida pelo amor, continuou a se desenrolar. Não como uma conclusão, mas como um contínuo florescer de possibilidades, cada dia trazendo novas chances de escolher o amor em vez do medo, a conexão em vez do isolamento e a verdade, por mais complicada que fosse, em vez de ilusões confortáveis mas limitadoras. Para Napita, o maior temor, perder sua filha, transformara-se na maior dádiva, ver o mundo e o coração de sua filha expandirem-se. E para Diair, a interrupção devastadora que ameaçara destruir tudo o que conhecia, havia, em vez disso, revelado horizontes mais amplos do que jamais imaginara possíveis. Na manhã seguinte, quando o sol nascente lançou seus primeiros raios dourados sobre o oceano, 3 gerações de mulheres se reuniram na varanda. Aurora nos braços de Budgetil, Jaire, Napita e Fernanda de cada lado, todas olhando para o infinito azul que se estendia diante delas. Naquele momento perfeito, sem palavras necessárias, cada uma sabia que haviam encontrado algo precioso, não apenas umas às outras, mas uma nova definição de família grande o suficiente para abranger todas as complexidades, contradições e conexões que tornavam suas vidas não apenas completas, mas extraordinárias. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.